António José Saraiva. História da literatura portuguesa. Capítulo 1. A Idade Média. Continuação. A poesia satírica. Os jograis compunham também versos satíricos, quer sob a forma de ironia sarcástica, cantigas de escárnio, quer sob a forma de insulto direto, cantigas de maldizer, a que se juntou a influência provençal do sirventês. A grande maioria destas cantigas referem-se à vida interna dos jograis, classe desclassificada, versando os vícios e os escândalos deles e das suas companheiras, as soldadeiras. A embriaguez alcoólica, os excessos venéreos, as rivalidades profissionais, etc., servem de tema a cantigas numerosas, cuja violência e desembaraço de língua chocam por vezes o leitor médio de hoje. Um ou outro poeta conseguiu levar-se a uma sátira de interesse mais geral, cujas principais vítimas são o burguês afidalgado, o nobre avaro, para com os jograis e o clero. A guerra civil entre Sancho II e o seu irmão Afonso, o Bolonhês, deu lugar a algumas composições interessantes sobre a traição dos alcaides, provavelmente compostas na corte de Afonso X de Castela, que interveio a favor de Sancho. No conjunto, a poesia satírica dos cancioneiros fica a uma infinita distância da sua correspondente provençal. A épica jogralesca. Ao lado dos jograis líricos, houve na Península os jograis épicos, que deixaram como principal monumento o Cantar Castelhano de Miu Cid, biografia versificada e semilendária de um herói nacional da luta contra os árabes. A maior parte das epopeias jogralescas foram prosificadas e incorporadas em crónicas, perdendo-se a sua forma versificada primitiva. Só recentemente se aventou a existência de jograis épicos em Portugal. Na terceira e quarta crónicas breves de Santa Cruz de Coimbra, encontra-se o vestígio de uma gesta de Afonso Henriques, recolhida e alterada pelos monges, que tinham à sua guarda o túmulo deste rei, seu protetor. O ciclo épico em torno de Dom Afonso Henriques apresenta-nos o herói bravio e instintivo, verdadeira encarnação da nobreza guerreira do século XII, em luta com os leoneses, com o clero e com os árabes. A vida do herói aparece encerrada dentro do círculo de uma fatalidade. Prendeu-o e lançou ferros aos pés de sua mãe, Dona Teresa, que lhe disputava a posse da terra do pai, e acabou por ser aprisionado em Badajoz, num desastre que lhe inutilizou os próprios pés. A intenção anticlerical inspira o famoso episódio do conflito com o núncio, obrigado, sob pena de ter a cabeça cortada, a levantar a excomunhão do reino e a prometer que o Papa deixaria de interferir na política régia. Ressalta igualmente a expressão do sentimento de independência do novo reino relativamente às pretensões leonesas de restabelecer a antiga suzerania sobre Portugal. A redação do poema, ou ciclo de poemas, está evidentemente próxima dos acontecimentos que o inspiram, tal como o Cantar de Miu Cid, como revela o caráter quase testemunhal da bela narrativa da tomada de Santarém. Ao lado do herói principal surgem outros heróis, como Egas Muniz. Os textos conservados em Santa Cruz, que oferecem variantes notáveis, deixam perceber ainda a expressão direta e dialogada, característica dos poemas primitivos. Não oferecem descritivos, mas apenas a narração que liga as cenas dialogadas e os momentos culminantes da ação. A corte portuguesa. Foco literário. A exemplo da corte de Afonso X o Sábio, na corte portuguesa tende a desenvolver-se um núcleo literário, sobretudo desde Afonso III, que fixou a capital em Lisboa e trouxe consigo pessoal francês, a quem confiou a educação do herdeiro Dom Dinis. É talvez ainda sob aquele rei que se inicia a compilação das cantigas de amor, num códice luxuoso e iluminado, cancioneiro da ajuda. Dom Dinis, além de compor versos, protegeu trovadores e jograis palacianos e mandou realizar certo número de trabalhos, como a tradução da geografia do árabe Raziz, mais tarde incorporada na Crónica de 1344. Deve-se-lhe também a fundação da Universidade de Lisboa, em 1290, depois transferida para Coimbra. Como sucedia em outras cortes da Europa, a partir do século XIII, a atmosfera da corte portuguesa tornava-se desfavorável aos jograis épicos, cujos heróis, barbaramente instintivos, eram incompatíveis com o amaneiramento de uma vida cada vez mais intensa de salão. Os jograis palacianos distanciavam-se dos jograis populares. O livro em prosa sobrepunha-se às histórias rimadas, e ao herói dos cantares de gesta sucede o herói dos romances de cavalaria, discreto e mesurado, que sabe manejar com igual destreza a palavra e a espada.
O romance de cavalaria. A Matéria de Bretanha, conjunto de narrativas em que se descreviam as enredadas aventuras dos cavaleiros do rei Artur, herói da resistência bretã à invasão dos anglo-saxões, parece ter sido introduzida na península por via da corte portuguesa, no final do século XIII. A esta época pertence a tradução da Demanda do Santo Grau, e pouco posterior lhe deve ter sido o José de Arimateia. Numerosas pessoas em Portugal foram a partir de então batizadas com nomes de heróis daquele ciclo, como Tristão, Iseu, Lançarote e Perceval. A Matéria de Bretanha foi várias vezes refundida por diferentes mãos, ganhando ao longo do tempo diversos significados. Inicialmente é uma expressão do ideal cortês, do amor secreto e adulterino, tal como haviam cantado os provençais. Mas dos amores de Lançarote com a mulher do rei Artur, Genebra, nasce Galás, o herói de uma nova refundição, que guarda escrupulosa virgindade e busca a união com Deus. O original da tradução portuguesa pertence a esta última fase e é uma das suas várias versões em que se exprime a esperança heterodoxa do advento de uma nova igreja. A leitura da tradução da Demanda do Santo Grau revela-nos uma prosa cantante e fluente, de uma elegância desembaraçada, redigida evidentemente para ser lida em auditórios. Impressão semelhante nos vem da leitura de traduções de outra origem, como a História de Barlaão e Josafate, realizada em Alcobaça. Com uma prosa já tão desenvolvida, era perfeitamente possível o aparecimento, no século XIV, de um romance original em português, como seria o Amadis de Gaula, que uma tradição portuguesa do século XIV, registada por Zurara, atribui a um Vasco de Lubeira. Mas as provas, até hoje alegadas, não são suficientes para decidir se o original primitivo era português ou castelhano. Provavelmente existiam diversas versões em uma e outra língua, antes de a tipografia ter fixado a forma definitiva do Amadis da edição castelhana de Montalvo, 1508. A obra pertence de facto àquele pecúlio literário comum, a Portugal e a castelhanos. O Amadis de Gaula ofereceu-nos o paradigma do perfeito cavaleiro, destruidor de monstros e malvados, amador constante e tímido, segundo o modelo das cantigas de amor de uma moça solteira. Oriana, que gentilmente se deixa possuir antes do casamento. Nenhuma intenção mística ou heterodoxa se descobre neste novo desenvolvimento da Matéria da Bretanha. Foi o ponto de partida para uma última e degenerada ramificação do romance de cavalaria, no século XVI, ridicularizada por Cervantes no Quixote. As origens da historiografia. A tradição literária da corte de Dom Dinis foi continuada pelo seu filho bastardo Dom Pedro, conde de Barcelos, também trovador. Deve-se-lhe, provavelmente, a compilação de um cancioneiro que teria sido a fonte dos atualmente existentes na Biblioteca Nacional e na Vaticana. O nome do conde Dom Pedro está ligado aos livros de linhagens, compilações de genealogias de famílias nobres. Os dois últimos da coleção, terceiro e quarto, que o conde Dom Pedro organizou, contêm diversas histórias e lendas, algumas provavelmente de origem jogralesca, como a lenda da Dama do Pé de Cabra, a lenda de Gaia, a lenda da Sereia, de onde saiu a Casa dos Marinhos. O livro terceiro contém uma narrativa da Batalha do Salado, onde se revela o dedo de um grande prosador, animado de sentido épico, e se espelha a ideologia da classe nobre, para quem a Espanha era a terra conquistada à ponta da espada. O livro quarto, chamado O Livro do Conde Dom Pedro, é encabeçado por uma história universal, a começar em Adão e a acabar na conquista de Espanha, aos mouros, passando pelo rei Artur e seus cavaleiros, tidos como personagens históricas. A fonte principal desta introdução histórica é a Crónica Geral de Espanha, organizada por Afonso X, o Sábio, que foi refundida e continuada na Segunda Crónica Geral, ou Crónica de 1344. Sabe-se hoje que o texto primitivo da Crónica de 1344 era em língua portuguesa, sendo muito provável que o seu redator ou organizador tenha sido o próprio Dom Pedro, conde de Barcelos. A introdução histórica do quarto livro de linhagens é uma variante que antecede a Crónica de 1344. Entre as fontes desta última, contam-se, além de crónicas castelhana, os cantares épicos sobre Dom Afonso Henriques, já referidos, e relatos perdidos sobre as lutas de Sancho II e Afonso III, que também inspiraram, como vimos, sátiras jogralescas. Existiu igualmente uma crónica de Dom Afonso Henriques, originário de Santa Cruz de Coimbra, e baseada provavelmente nas tradições épicas. Assim, em meados do século XIV, a literatura em língua portuguesa atingia já um volume considerável,
tanto em prosa como em verso, de que hoje restam apenas alguns vestígios.